Boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui começando a nossa live que fazemos todos os sábados às 14 horas. E quero agradecer a presença de todos, a participação, e cada um participante, se puder, ir compartilhando para os amigos, chamando os amigos, vamos fazer uma união maior e uma participação ainda mais agradável. Espero que a gente tenha uma tarde feliz nessa live aqui. Há mais de 3 anos, aliás, há mais de 3 meses, a pandemia do novo coronavírus como eu ia falando, há mais de 3 meses, a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, alterando a rotina de milhões de pessoas. De uma hora para outra, planos foram interrompidos e a necessidade de isolamento social se impôs como a única forma de conter um avanço ainda mais rápido da doença. Além de todos os cuidados e preocupações com a transmissão da Covid-19, essa situação trouxe consigo sentimentos como insegurança, estresse, apatia, raiva, nostalgia, insônia, entre outros, fazendo soar o alarme da saúde mental das pessoas. Nesta live, nossa live agora exclusiva, vamos ouvir a psicóloga Tatiane Braga Bellieni, formada em psicologia no ano de 2002, pós-graduada em psicologia transpessoal e certificada em psicologia positiva e hipnose natural ericksoniana. Ela possui experiência em psicoterapia, psicologia hospitalar e gerontologia, e vai conversar conosco sobre como blindar nossas emoções nesse período de pandemia. Então, eu convido a minha queridíssima amiga psicóloga Tatiane Bellieni. Seja bem-vinda. Olá, Coronel, como é bom estar aqui. Esse sorriso amigo é sempre muito bom rever. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Espero que a gente possa passar momentos agradáveis agora nesse sábado, dia 6/6, né? 6/6 de 2020, né? Esse ano inédito que todos nós estamos vivendo, né? Isso, eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o ensinamento para os nossos participantes sobre essa função importantíssima da psicologia, principalmente nesse momento difícil. Eu posso te fazer algumas perguntas que eu preparei? Claro, vamos lá, estamos aqui, que a gente possa então vamos lá. Aí contribuindo. Psicóloga Tatiane, minha amiga, boa tarde mais uma vez. Gostaríamos que nos falasse da contribuição, de um modo geral, né, para começar, que a psicologia pode dar nesse momento diante da Covid-19 e do isolamento social. Então, Coronel, a psicologia é essa ciência, né, que estuda comportamento, emoções, pensamentos, né, e como é que essas coisas ficam no nosso dia a dia, né? Como que a nossa mente ela é tão poderosa, podendo construir, né, ambientes, momentos e situações na nossa vida agradáveis, positivas e também bem desconfortáveis, né? Mas nós temos situações reais. Só que, assim, é muito curioso que
de acordo com o que pensamos, né, sobre essas situações, é que geramos em nós emoções, né, e atitudes. Então, como estamos pensando sobre essa situação atual que estamos vivendo, sobre essa realidade? A realidade é uma para todos, mas como cada um pensa sobre ela, como cada um interfere, é como cada um vai vivendo e vai se enchendo das emoções que são emoções simplesmente, nem boas nem ruins, algumas mais desagradáveis, outras mais agradáveis, né? Então, compreender que o que a gente sente é principalmente uma interpretação que fazemos de todas essas coisas é fundamental. Porque então, para onde direcionamos mais o nosso foco de atenção é aquilo que vai povoar mais os meus pensamentos, proporcionando emoções, e emoções proporcionam outros pensamentos, que proporcionam outras emoções, e somos esse ser integral, né, Coronel? Não somos só mente, Sim. só corpo, né? Nós somos esse ser que nos influenciamos o tempo todo, como influenciamos também tudo que está ao nosso redor. Então, eu fico pensando como que olhar um pouquinho para nós, aproveitar essa oportunidade de pandemia das pessoas que têm a possibilidade, né, de estar um pouquinho mais com elas, como que a gente pode usar isso a nosso favor e não contra nós, né? Então, a psicologia vem aí trazendo um pouquinho de contribuição de que o momento é agora, né? De reflexões, sim, mas também de transformação, né? Do nosso dia a dia, das nossas dificuldades e facilidades em recursos poderosos para a gente continuar firme e forte seguindo a caminhada, né? Tá bom. Começamos assim. O que modificou na sua rotina de trabalho após o decreto da pandemia? Então, Coronel, eu acho que assim essa foi a mudança na vida de muitas pessoas, né? Eu conheço hoje pessoas que estão trabalhando bem mais do que trabalhavam antes e em áreas diferentes, né? E outras pessoas trabalhando menos, outras com dificuldade de trabalhar, necessitando trabalhar, né? Mas na nossa vida, eu acho que o impacto foi, né? Nós somos psicóloga, sou psicóloga clínica, né? Atendo em consultório. E aí a gente precisou mudar um pouco essa dinâmica. Então, nós oferecemos o atendimento online, né, que nós temos essa possibilidade, né, do trabalho remoto, trabalho em casa, para os nossos clientes. Mas como é uma coisa um pouco nova, né, alguns clientes falaram, ok, Tatiane, eu quero, vamos lá. Alguns não, não, deixa, vamos esperar a pandemia, vamos aguardar um pouquinho, depois a gente retoma no consultório. Eu gosto mais dessa coisa do ao vivo, né? Essa coisa online é meio esquisita para mim. Mas aí foi curioso porque a coisa foi se estendendo, né? E aí, daí a 15 dias, Tatiane, dá para a gente marcar? Aí daí um mês, outros, né? Tatiane, eu quero experimentar, vamos lá. E hoje a gente tem trabalhado bastante online, né? Mas então a gente está dentro de casa com a nossa filhota Lara, né? Que vai fazer 2 anos mês que vem. E isso é uma dinâmica diferente também, né? Então, como trabalhar em casa, tendo uma criança que demanda um bocado, né? E aí eu tenho também minha mãe que me ajuda, então já é um braço assim, né, desse recurso, mas os cuidados de casa também ficam conosco, porque, né, a pessoa que auxiliava a gente nos cuidados de casa tá na casa dela também tentando se cuidar, e a gente fica tentando ajustar todas essas coisas, né, nessa nova dinâmica. Então são novas solicitações, novas exigências, e que faz a gente, às vezes, se cansar, né, Coronel? Porque é natural, mais que natural nessa pandemia, a gente, já na vida, né, é natural que a gente fique naquela oscilação, né? Um dia eu estou super bem, outro dia eu estou bem, outro dia não tão bem.
oscilação faz parte da vida, né? Na pandemia, então, que são poucos distratores, a gente acaba ficando muito com as mesmas coisas ali, né? E com as tensões do que será, é mais natural que a gente dê uma oscilada de vez em quando, num desconforto, num desânimo, mas é bom saber que isso também é natural, né? Porque às vezes as pessoas já colocam, ai meu Deus do céu, será que eu tô com alguma doença? Isso é muito sério, e vai pondo uma carga cada vez mais difícil de carregar. Então eu oscilo também, tem dia que acontece de não tá legal, não tá bem, aí a gente respira, a gente aguarda, a gente busca focar em outras coisas, né? Mas busca também reconhecer o que é que está acontecendo, qual foi o pensamento que passou na minha cabeça que me fez pensar nessa direção, o que foi que eu assisti que me direcionou para um desconforto maior, porque as pessoas esquecem, né, Coronel, com que elas se alimentam. Nós nos alimentamos, né, de frutas, legumes, verduras e outras coisas, massas, outras coisas mais, mas também nos alimentamos pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, por todos os nossos sentidos, né? E tudo isso nos influencia também, né? Tudo. Uma outra pergunta. Como o psicólogo hospitalar pode ajudar um paciente infectado de coronavírus? Pois é, então aí na abertura, aí, você lendo um pouquinho da nossa trajetória, né, profissional, eu coloquei sobre a experiência na psicologia hospitalar, né? Nós trabalhamos lá no Hospital Getúlio Vargas por um tempo, na Santa Casa de Misericórdia também, e o que a gente vê, assim, primeiro, nesse momento, é bem curioso, porque os profissionais mais demandados, né, foi aquele pessoal da linha de frente mesmo, né, que são os médicos, por conta, né, de um perigo eminente ali de morte. Então, o médico, o enfermeiro, que tem que ter os cuidados, os técnicos de enfermagem, né, aqueles cuidados básicos, mas existe, né, toda uma retaguarda de profissionais que estão juntos, tanto com esses profissionais, tanto com os pacientes, né? E, por exemplo, um paciente entubado, né, possivelmente não tem tanta intervenção que a gente vê muito, né, na evolução do Covid, uma intervenção de um profissional de psicologia, mas os familiares desses pacientes, com certeza, né, que ficam muito tensos, preocupados, podem receber a intervenção desse profissional quando lá esse profissional estiver, né? E os pacientes, eu fico pensando, normalmente nos hospitais o que acontece? Tem uma solicitação, né? Um reconhecimento que acontece, às vezes não, desses profissionais que estão na linha de frente, e aí eles solicitam, né, o serviço da saúde mental, quando entendem que é importante ali. Então, no hospital, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, aí o profissional vai lá, os médicos e enfermeiros podem quando eles solicitar também, né? Solicitar. E esse pessoal, né, que está na linha de frente, é um pessoal que precisa muito, né, desses cuidados, que é o cuidando de quem cuida, né, que hoje em dia já tem toda uma abertura e uma possibilidade nesse sentido, porque a gente esquece, né, do cuidador, a saúde do cuidador, né, e o quanto que esse pessoal que está aí também tendo que manejar seus medos, suas dificuldades, né, suas preocupações com seus familiares e com essa situação atual, né, uma carga maior de trabalho, o quanto que isso interfere diretamente na saúde mental deles também. Como falávamos antes, saúde é uma questão integral, né? Não dá para a gente pensar só no corpo físico, mas ele é diretamente atingido, né, pela saúde mental, que é diretamente atingida pelo corpo físico, então é um ciclo, né? Se a gente está
muito cansado, desgastado, estressado, exausto, eu não vou possivelmente ter pensamentos maravilhosos, leves, me sentir, o meu humor não vai estar o alto, super beleza, não. É bem comum que eu esteja mais para baixo, com menos vontade, com menos energia, porque o corpo precisa recuperar. Então, precisa descansar, né? Precisa descansar o corpo. A meditação é um ótimo recurso para descansar a mente, porque às vezes as pessoas deitam, não, eu deitei, eu vou descansar aqui, mas eu não consigo dormir, porque os meus pensamentos continuam acelerados, e aí o descanso não acontece efetivamente, né? Então, mas Tatiana, eu não consigo meditar, isso é coisa para os yogis, que negócio é esse? E a gente vê que cada vez não é bem assim, né? Claro que o parar de pensar é de fato algo para aqueles profissionais, né? Os monges, porque eles estão todos os dias, enquanto quase como uma profissão, fazendo disso da vida, né? Então eles fazem ali com uma disciplina incrível. Como é pra gente? Eu fico pensando como a gente precisa de uma higiene. Tomamos banho todo dia, escovamos o dente todo dia, nós precisamos limpar também pensamentos todo dia. E isso é uma forma simples, que é focar em algo, né? Então, se eu estiver lavando uma louça, que eu lave de fato a louça, esteja ali sentindo a temperatura da água, sentindo a quantidade de sabão que eu coloquei no prato, se de fato o prato está limpo, sentindo o cheiro, né? Estando presente, nos presentificando, né? Porque os nossos pensamentos nos roubam muito de onde nós estamos. Então, se a gente está ali presente, já é uma meditação que a gente chama de mindfulness, que é a meditação ativa. É estar presente no que você está fazendo. Isso ajuda nessa faxina mental, nesse relaxamento, e aí os pesquisadores vêm mostrando que os nossos, num eletroencefalograma, né, as curvas começam a ficar assim mais suaves, que são curvas de momentos de maior relaxamento e tranquilidade, e não de tensão. Então, precisamos desse relaxamento mental, tanto quanto do físico. E se a mente não descansa, o corpo também não descansa. Se o corpo também não descansa, a mente não descansa. E aí voltamos para aquele nosso ciclo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você falou Vamos agora. lá. Então, quer dizer, eu acho que eu entendi o seguinte: Sim. Para descansar a mente, para tirar a mente desse parafuso de pensamento um em cima do outro, é preciso focar naquilo que a gente está fazendo na hora. Focar o pensamento naquilo que a gente está fazendo, é isso? Quando a gente foca, Coronel, estamos presentes, né? E presente, a gente vivencia cada coisa de cada vez, e a gente justamente se permite isso, não se preocupar tanto com coisas que vão acontecer ou nem vão, né? Porque a maior parte das nossas preocupações são com coisas que nem sequer acontecem, né? Mas essa nossa necessidade, mas é uma necessidade ancestral, né? Uma herança ancestral nossa, porque não é à toa preocupação, não é à toa isso na nossa mente. Lá, para que a gente pudesse hoje estar aqui vivo, lá os nossos ancestrais precisaram prever alguns perigos, né? Eu vou sair da caverna, será que eu estou em segurança ou será que vai vir um bicho aqui me comer? Como é que eu preciso estar na espreita, com cuidado? E aí esses que foram mais audaciosos, mas também mais prevenidos, sobreviveram, né? E estão aqui hoje para contar a história, somos nós, a herança deles. Então, isso é uma herança nossa, né, genética, de o cuidado em prever algumas coisas para que a gente possa sobreviver, né? Então, isso é uma necessidade. Isso é muito bom a gente sacar, porque, de novo, não é maluquice da minha cabeça. Ai, me preocupo com tudo. Isso é natural em você. Agora, a intensidade que damos para isso pode fazer disso um distúrbio, um transtorno, uma dificuldade muito grande na minha vida. Então, como um controle remoto que
molda e que a gente pode apertar e colocar o volume disso, um volume bom, é o nosso desafio, né? Como pensar que preocupação precisa ficar num nível bom para mim, mas o nível extra precisa sair, porque senão eu não faço nada. E essa preocupação me paralisa muitas vezes, que pode aí ser o nosso medo, né, exacerbado. Eu ia te perguntar sobre o medo. Você já falou alguma coisa sobre o medo. A pergunta que eu ia fazer para você é essa. Acho que você já respondeu quase tudo. O medo tem sido uma constante nesse período agora da pandemia. Medo de morrer, medo de perder o emprego, de ficar sozinho e até mesmo de enlouquecer. Que recursos podem ajudar a vencer esses medos? É isso, Coronel. Que danado, né? Tá sendo esse nosso ano de 2020 e toda essa repercussão. Aí voltamos, né, naquela questão que foi tão batida agora, mas no início da pandemia, mas que ainda é, né? Como é que é? Eu saio de casa e me arrisco a morrer por conta de pego corona e o que isso pode acontecer? Ou eu não saio e aí eu não posso trabalhar, algumas pessoas, e aí eu morro de fome, né? Que foi uma coisa que circulou muito tempo. Hoje eu acho que até deu uma amenizada, ou eu que não estou assistindo tanto essas coisas para preservar a minha saúde mental, né? E a gente sabe que não dá para ficar nas polaridades, né, Coronel? Ou isso ou aquilo, né? A vida precisa continuar acontecendo, né? O que seria de nós que estamos podendo ficar em casa se aquelas pessoas que estão trabalhando, estão botando coisas para funcionar, né? E que precisam não tivessem na rua, né? Então, nós precisamos tentar ver o que é melhor de tudo. E aí, como será, né, que nós que estamos podendo ficar dentro de casa manejamos nosso medo, tanto do risco ou das condições financeiras que nos rodeiam, que são condições também de vida, né? Precisamos comprar o alimento, precisamos cuidar da nossa casa, precisamos e assim por diante, né? E como é o medo dessa pessoa que está na rua, está de frente e que precisa encarar essa situação, né? Então, de novo, o medo é uma emoção básica nossa, e que ela não é boa nem é ruim, como também a raiva, como também a alegria, como também a tristeza. Todas são emoções que elas brotam em nós frente a uma dada situação. E principalmente frente à interpretação que damos à situação, como falávamos lá de início. Então, se eu olho para uma situação e interpreto ela como perigosa, é natural que eu sinta medo. Se eu olho para uma situação e interpreto ela como uau, que bacana, como essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, né? De nos reencontrarmos, que sempre nos nossos encontros é muito agradável nos abraçarmos, né, Coronel? Faz tempo que a gente se encontrou e a gente tem essa afinidade, né? Esse carinho que é mútuo. Então, é natural que quando eu te vejo, te abraço, eu sinta um conforto aqui dentro de mim. É a interpretação que eu faço e que também nós podemos, tanto eu quanto você, construir, né, na nossa história uma relação de carinho, de afeto, né, de admiração, de incentivo, de motivação, né, de um para com o outro. Então, dependendo de como a gente interpreta aquela situação, as nossas emoções pulam, né? Pulam, assim. E é muito importante isso, a gente lembrar que elas não são nem boas, nem ruins, elas simplesmente são. Ah, Tatiane, mas sentir tristeza é uau, bacanérrimo, sentir medo é... Não, não é nada bacana. É desconfortável. Mas elas não são ruins, elas simplesmente são emoções e são, sim, algumas mais desconfortáveis e algumas mais confortáveis. Só que as emoções, elas são sinalizadoras na nossa jornada. Elas estão dizendo como anda o tempo dentro de nós e nós precisamos as utilizá-las dessa forma,
compreendendo o que está acontecendo, porque aí, compreendendo, elas podem ser usadas como ferramentas para a gente fazer alguma ação a nosso favor e a favor de quem estiver ao meu redor, né? E não contra mim. Porque, por exemplo, o medo, se eu interpreto aquilo como perigoso, e agora, como é que vai ficar a vida? E eu não vou conseguir, e aí eu não vou poder pagar minhas contas, e como vai ser? Ah, vou morrer de fome, minha família. O que eu estou fazendo? Fazendo com que essa emoção medo cresça e, em vez de eu poder encontrar alguma saída possível, eu só encontro prisões, né? E na prisão a gente fica de mãos atadas, né? Não tenho o que fazer. Eu estou privado ali da minha liberdade, não posso sair, não tenho nada o que fazer. E a pandemia é um pouco de, podemos fazer, de privação, né? De liberdade, né, Coronel? Tão curioso. Porque não posso, como antes, sair por aí, ai, vou dar uma desanuviada, vou dar um mergulho na praia. Não é essa a proposta, né? Vou dar uma corrida no parque, vou dar uma volta na quadra, né? Na minha quadra ali, de onde eu tô. Vou. Eita, pera lá. A proposta é não estar se expondo tanto. Então, como eu faço para manejar assim, né, essa questão de fiquei na privação, e agora? Né? Então, o medo é esse que, de novo, é sinalizador que, normalmente, em sua sabedoria, eu digo que todas as emoções têm sabedoria nelas, como elas são sinalizadoras, carrega com ela alguma sabedoria que a gente precisa despertar para. O medo é essa que diz assim, opa, você não está muito preparado para isso? Então para, observa, no que você pode se preparar um pouco mais para isso, para depois seguir. E em algumas situações a gente segue com medo mesmo, né, Coronel? Porque tem que seguir, que a vida clama de bora, não dá é preparar. Mas se o medo está naquele nível, né, do controle remoto, sem, eu paraliso. E eu não consigo nem pensar hipóteses, possibilidades de fazer algo diferente que possa me gerar uma renda que não vai ser de repente a mesma que eu tinha antes, mas que vai fazer com que eu tenha o alimento dentro de casa, ou de pedir um auxílio, né? Que a gente vê, Coronel, assim, né? E também vemos na pandemia essa quantidade, né, de pessoas se mobilizando, que já eram muitas se mobilizando antes, né, em prol das pessoas. Isso é muito importante a gente estar falando, porque não é muito o que passa na TV, não é muito o que ganha destaque na mídia, né? A caridade, a doação, a solidariedade, não é algo que enche o jornal. Mas eu tenho certeza que cada pessoa que está assistindo ou não, ou cada pessoa que existe nesse mundo afora, conhece alguém que trabalha, que já fez um bem, né? Que está envolvido em algum grupo solidário. Então, isso é muito presente também no nosso mundo, né? Então, quando a gente percebe a necessidade, assim, né, da solidariedade, o quanto que ela é fundamental, mas que ela já existia e hoje ainda mais, a gente vê assim essas possibilidades nas comunidades carentes, das pessoas que não têm nada, e aí que chega lá para elas, as pessoas se reúnem. Mas quando a gente pensa, Coronel, que essa pandemia está atingindo muitos grupos sociais, não só aquele miserável, né, ou aquele que tem muito pouco, está atingindo outros grupos também, né? Outros grupos que antes tinham mais e que estão numa situação bem delicada. Será que essas pessoas conseguem pedir ajuda tão facilmente quanto aquelas que já está posto, né? Então eu fico pensando como que é um exercício também de cada um, né? Buscar a sua ajuda, pedir mesmo ajuda às pessoas queridas, amigos e
e os amigos vão ajudando da forma que podem, ou mostrarem a sua necessidade de ajuda e pedirem a elas mesmas, né, desafios. Como é que eu posso fazer para vencer? O que eu posso fazer para, né, lidar com o básico até que essa coisa se reordene e eu continue aí na minha caminhada, né? Então, o medo precisa nos ajudar no processo, né? É reconhecer que, opa, que inédito, caraca, tudo novo, e agora como é que eu faço? Só que quantas coisas a gente quantos novos já apareceu na nossa vida, né? Entramos numa escola, é Sim. novo. Entramos numa universidade, é novo. Vamos lá buscar uma nova patente, é novo, né? Quantas coisas novas já fizemos e vencemos, né? E essa não vai ser diferente, né, Coronel? Vamos vencer. Vamos vencer, enfrentar essa dificuldade, né? Acho que você já falou quase tudo aqui, ó. Como driblar os sintomas de ansiedade e de depressão que surgem com a enxurrada de informações que recebemos todos os dias, principalmente as pessoas que veem televisão o dia todo, vendo essa enxurrada de informações, como vencer essa ansiedade e essa depressão? Pois é, então, como a gente falou antes sobre como a gente se alimenta, né, Coronel? O que a gente está vendo é um alimento que a gente põe para dentro. E quando a gente coloca uma comida estragada para dentro, o que acontece, hein, Coronel? Eita, né? A gente corre Passa pro mal. banheiro porque o negócio fica muito esquisito aqui dentro, né? Dói, desconforta e a gente tem que arrumar um jeito de pôr para fora, né? Senão o corpo tem essa sabedoria de expulsar. Olha só que bacana, não é? Quando a gente come um negócio ruim, é muito rápido o resultado, né? Você sente dor, mas o corpo reage e aí você de alguma forma expulsa essa coisa que não ficou legal aqui. Como será que a gente expulsa as informações que não são bacanas que a gente introduz em nós através dos nossos olhos, ouvidos, né? Então, vigiar e cuidar do que eu estou vendo, né, e ouvindo é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. Porque uma coisa é eu assistir uma série de terror ou de qualquer coisa assim, próxima ou, né, que pode causar algum desconforto, quando eu estou num momento onde daqui a pouco eu vou sair, vou fazer uma atividade, eu tenho maiores distratores. Mas quando eu estou em casa, né, com aqueles mesmos estímulos e estou introduzindo essas coisas em mim, esse impacto é sempre maior. Então, precisamos estar muito atentos com o que consumimos. E aí, essas coisas atrapalham de fato, né? Porque é a interpretação que nós damos. Quando dizem que tudo está muito grande, que não tem mais jeito, olha, se eu estou ali mais sensível a isso, essa informação que eu vou absorvendo e como que é? Meu medo cresce e quando você falou, né, sobre ansiedade, no meu entendimento, né, e como a gente trabalha ela na nossa prática, é esse mix de muitas emoções que se juntam, né? Então, é o medo de que, caramba, vai dar certo, não vai, como é que vai ficar a minha vida? É a raiva de que, caraca, tava tudo dando certo, tava fazendo tanto esforço, como que vem alguém como se me violentasse, né? E, pô, fugiu ao meu controle e é a tristeza de estar vivendo essa situação que eu não queria viver e a alegria às vezes de poder de repente estar um pouquinho mais em casa, porque eu nunca tive tempo tanto de ficar em casa. Olha, e aí vai virando como um novelo, um monte de coisa emaranhada. E quando elas não são identificadas, eu fui aqui identificando para você cada coisa que eu estava sentindo em qual relação, né? No medo, na alegria, na tristeza, na raiva. A proposta é essa, que a gente reconheça essas emoções e permita que eu possa saber o que é cada uma. Mas quando eu não sei,
fica tudo misturado, emaranhado e vira aquele um bicho-papão, né? Que me assombra com angústia, com desconforto, com inquietação. E tudo vai ficando muito pior, falta o ar. E eu acho que eu tô com Covid, porque eu tô com falta de ar. Mas aí depois que eu tento me acalmar e ver, digo, epa, não, era o meu estado aqui que me fez ficar assim, né, sem ar, porque tá tudo emaranhado e eu tenho que engolir aquilo e vai ficando muito ruim. Então, se a gente para reconhecer o que se passa em nós, né? Pondo cada coisa em seu lugar e vendo que cada coisa impacta em mim, fica um tanto mais fácil, né? Ou um tanto pelo menos mais reconhecível de eu olhar, é isso que eu estou sentindo agora, né? E o que eu posso fazer com isso? No que isso contribui nesse momento? Como é que eu consigo lidar com isso? Que ferramentas eu tenho? E às vezes eu não tenho, eu deixo de lado um pouquinho, mas sabendo que é diferente, né? De eu não saber o que é e essa coisa ir crescendo e crescendo dentro de mim. Então, respirar e respirar parece tolice, coronel, mas o senhor sabe melhor do que eu que não, né? Como que é fundamental a gente respirar para fazer qualquer atividade física. Se a gente respira bagunçado, o negócio fica esquisito e difícil, né? Mas a respiração, principalmente nesses momentos onde eu me exaspero, é muito importante porque uma respiração profunda, ela biologicamente é como se levantasse o freio, porque dá uma freada aqui no nosso nervo vago, aqui no abdômen, que dá aquele freio de mão, né, do carro, que para os nossos pensamentos no sentido de que opa, pera lá, você não está correndo tanto risco assim. Porque quando a gente entra nessa coisa louca, começa a borbulhar tudo aqui dentro, e aí o nosso cérebro manda comandos assim, ó, perigo, 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 você vai morrer, cuidado, tá, Aí os hormônios, substâncias derramadas no nosso corpo são de perigo, de, ai meu Deus, faz alguma coisa, vai tudo, e fica tudo em pânico, né? Mas quando você faz uma respiração profunda, você puxa, né? Você aciona esse nervo vago em nós que dá uma brecada no nosso cérebro de não é perigo. Você não vai morrer agora. Isso tudo pode parar. Aí você, faz de novo, você começa a tomar um pouco mais em suas mãos as rédeas do negócio e acalmar esse borbulhar para você ter uma perspectiva diferente das coisas, né? Então, uma respiração profunda é fundamental não só nesses momentos de pânico, de ebulição em nós, como ao longo do nosso dia, porque ele a respiração nos permite estar mais presente. Lembra que falamos sobre meditação, né? O acalmar, o desacelerar. Então, quantas vezes na pandemia, durante o dia, a gente precisa respirar profundamente, coronel? Realmente, muitas vezes. Algumas vezes, né? Daí dá uma centrada, para e diz, oi, só por hoje, o que fazemos agora, né? E dá para a gente poder ter uma nova perspectiva e não entrar nesse bolo doido, né? Que só bagunça e nos atrapalha a julgar o que é bom, né? Aí, ó, a Dalvirene parabenizando a gente. Obrigada pelo carinho. Continua com a gente aí. A Graça. Ah, Graça! Olha aí a Graça. Que carinho bom. Tatiane, o que as pessoas que moram sozinhas, e tem muitas hoje em dia, né, moram sozinhas, podem fazer para não sofrer com a solidão durante o isolamento social? Então, coronel, de novo aí a gente esse momento que vai deflagrando algumas coisas em nós, né? Tem pessoas que tiram isso de boa, assim, né? Porque estão ali
tem o hábito um pouco mais do estar em casa, ou é tão curioso, porque eu tenho observado isso assim, né, na nossa experiência, nos nossos clientes, algumas pessoas falam assim, Ih, Tatiane, eu estou aprendendo que ficar em casa também é bom. Aquelas pessoas que, não preciso ficar em casa. Mas são pessoas, Coronel, que estão disponíveis a esse processo de se ouvir, de se entender e de aproveitar algo nesse processo de pandemia, né? Então, o estar sozinho não tem problema nenhum, mas estar sozinho o tempo todo é de fato cansativo, né? E chato. Eu não tenho dúvida que o compartilhar, ter uma outra pessoa, torna as coisas mais leves, mais confortáveis. Nós somos seres de conexão, de ligação, seres sociáveis, né? Essas pessoas que estão sozinhas, elas não são ermitãos que escolheram ir para o deserto para viver lá uma experiência de solidão. Elas foram forçadas a estar nesse momento agora. Então, simples não é. Eu não tenho dúvida disso. E aí, a tecnologia, que bom que tem nos auxiliado nesse processo, né? Porque quando eu vi o senhor aí, eu falei, caramba! Aí o que aconteceu? Aquela sensação de carinho, de conforto, de apoio, me preencheu, né? Mesmo a gente não dando aquele abraço que a gente sempre dá quando se encontra. Mas eu senti o abraço aqui. Então, como que a tecnologia ajuda? E aí, né? E por quê? O que acontece? O nosso cérebro é esse simulador incrível, Coronel. Quando a gente pensa em coisas que a gente já viveu, é como se a gente estivesse revivendo-as, né? É claro que às vezes não tem a mesma intensidade, mas isso também depende de nós. Se eu lembro, se eu vou resgato minhas memórias positivas, bacanas, e principalmente com todos os detalhes, aquela memória de estar na praia. Poxa, que bom, eu tenho isso em mim, né? Então eu sinto o cheiro da maresia, eu lembro de como é pisar na areia, de como é mergulhar naquele mar agradável, né? O meu corpo está sentindo, olha só. Só que aí tem uma coisa que é muito interessante. Ah, Tatiane, mas isso não vai piorar porque eu vou sentir mais saudades daquilo. Então é melhor não pensar em nada. Não é bem por aí. O que acontece, quer dizer, depende da sua escolha e da interpretação que você faz, né? Se eu resgato memórias positivas, penso nelas em todos os detalhes, eu estou derramando no meu corpo substâncias como daquelas lá, daquela época. E se são positivas, agradáveis, o meu corpo se enche de coisas agradáveis. E um corpo que está cheio de coisas agradáveis é um corpo que tem pensamentos mais construtivos, mais leves, onde o bem-estar se torna mais presente, né? E se eu sei que esse momento é um momento onde eu preciso ficar em casa, eu posso usar a ferramenta de boas memórias para mim. Então, é uma das dicas aí. Mas se o meu foco está no que eu não tenho, começa a ficar ruim, né? Porque olha só, eu lembrei disso, ai, agora eu não tenho. Aí o que que eu alimento? Eu alimento dor, desconforto, falta, medo. Ah, será que eu vou ter um dia? E se nunca mais eu tiver isso? Olha só, a direção que eu dou para os meus pensamentos faz toda a diferença nesse processo. Então, assim, se eu me lembro, me regozijo com essas lembranças, memórias, né? E aproveito elas para elas me darem um gás bom para eu seguir adiante. Então, é vendo as pessoas que eu gosto, ouvindo, conversando, lembrando, simplesmente lembrando e me abastecendo para seguir adiante pelo tempo que for necessário, eu estou fazendo um uso a meu favor. Mas se eu entro nos pensamentos da falta, da dor, do que não tem, eu estou fazendo algo contra mim. Só que o que acontece? Isso não é real, Coronel.
Porque a minha memória é minha e ninguém tira ela de mim. É um conteúdo vivido meu. Então eu posso me regozijar com ela sim, porque ela é uma presença e não uma falta. Não é porque eu não estou vivendo isso agora que eu não posso me regozijar. Não, porque eu vivi e o que eu vivi é meu, ninguém me tira. Então é Muito presença. interessante. É Muito presença e não interessante. falta. Não é, Coronel? É uma forma de pensar, né? E para mim é uma realidade, não só uma forma de pensar, né? Porque as suas memórias são suas e elas podem te encher de conforto, de força, né? De bem-estar para seguir o quanto você necessitar, né? E para poder construir novas memórias boas também para você, né? Muito interessante. Gostei muito dessa resposta. Qual deve ser para você a postura dos pais com as crianças e os adolescentes nesses momentos tão difíceis que estamos passando? Então, Coronel, olha só, que questão bacana da gente discutir, né? Porque como que é, né? Da galera que está conseguindo ficar em casa, como que é trabalhar, é, trabalhar no seu trabalho, né? Que tem a sua remuneração, que tem a ver com o seu propósito ou não, mas é aquilo que você construiu para você. Como é você ter que cuidar da casa que, em sua maioria, as pessoas, né, permite, num bom senso, cada um foi ficando aí na sua e cuidando também das casas delas, então cuidando dos cuidados da casa, e aí cuidar também dos seus filhos, da demanda, da alimentação dele que está chegando e tem que trocar fralda e tem que fazer isso, né? Olha só, é uma forma de encher a vida com aquela questão que antes, né, eu colocava a Lara na escolinha, né, lá na creche, e eu ia para o meu trabalho, sabia que ela estava bem cuidada, que ia estar bem alimentada, que eu não precisava me preocupar com nada daquelas coisas naquele período onde ela ficava lá, e era o período que eu estava trabalhando, depois eu voltava, e aí buscava e continuava a dinâmica do dia a dia. Só que hoje ficou isso tudo a responsabilidade dos pais, né? Eles não têm essa assessoria, né? Que é uma assessoria muito bacana, importante assim, né? Para a dinâmica de vida que cada um foi implementando. E aí, o que acontece? Acontece que está tendo uma baita oportunidade de você se aproximar mais dos seus filhos e uma baita oportunidade dos filhos se aproximarem mais dos seus pais, né? Então eu tenho ouvido relato de que, caramba, olha só, eu não tinha percebido esse traço na personalidade do meu filho. E agora em casa eu estou podendo ver que ele tem essa tendência a fazer isso. Será que ele fazia antes? Será que não fazia? Olha só. Então tem coisas novas que surgem também com as crianças frente a essa situação, mas tem uma boa oportunidade no convívio, né, de perceber e de se cooperarem, né? Mas isso não é uma coisa simples, simplesmente simples, né, Coronel? Porque também dá muito trabalho. E tem hora que você perde a paciência, porque é manhã, 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 24 horas por dia. Tem hora que você não consegue ir no banheiro, né, sem um manhê. E aí você diz, caraca, será que eu não posso ir no banheiro um minutinho, né? Então, que os pais também apaziguem em seu coração que a falta de paciência, uma falta de paciência, né, coerente, é claro, né? Não coisas que a gente vê aí, como essa semana, né? A gente viu uma situação com esse menino que caiu lá no Recife, que a gente não sabe bem, né, claramente como que tá, e que nos dói, assim, né, a situação de que, opa, como pode uma desproteção, né, dessa acontecer,
mas é natural, né? Que às vezes diminua a paciência e aí a gente tem um tempo de recuperação para ela voltar, mas, Coronel, tem sido uma baita oportunidade de pais e filhos se encontrarem, porque o quanto que a gente vê, né, do trabalho tomar tanto o tempo, tanto o foco, tanta atenção dos pais que eles deixam de desfrutar, né, de um beijo, de um abraço ou do cultivar, né, o carinho e a conexão entre eles e como que isso vai interferir numa criação dessa criança, né? Quando pais têm ali essa preocupação em estar conectado com os filhos, em serem ali o carinhoso possível, né? Que carinhoso tem pessoas que eu tenho dificuldade com essa coisa do toque, tal, mas o carinho se transmite de formas muito diferentes, né? Um olhar atento e não um olhar né? Num celular e um outro lá no filho. Quantas vezes eu outro dia não, já tem um tempo, porque foi antes da pandemia, passando numa galeria e um menino que devia ter seus 5 anos, 6, dizendo para o pai assim, daí eu só na passagem ouvi, mas você vai deixar o celular e vai me ouvir um pouquinho? Falei, uau, né? Então, como que a tecnologia também nos rouba, né, de coisas tão preciosas, e essa pandemia tem posto essa oportunidade, né, de que a gente possa olhar, né, experimentar um pouco mais de proximidade de nós mesmos e a proximidade desse mais próximo ou desse um pouco mais distante, que também é hora da gente ativar nossas redes, de conversar, de criar grupos, de dizer, né, o carinho que temos por essas pessoas todas que são e que foram significativas e importantes para nós, na nossa vida, na nossa história. Mas tem hora que é preciso também, quando pode, descansar, porque cansa também, às vezes a paciência diminui e a gente vê como pode ir fazendo, né? Muito bem. A oportunidade, então, é fabulosa, né? É Muito boa. fabulosa. Como é possível, Tatiane, lidar com a epidemia num país com tantas desigualdades, em que as orientações... O capricheque na pergunta para você. Vamos lá. Que as orientações ainda são muito voltadas para a classe média e desconsideram a especificidade de diferentes contextos, como as populações que vivem na favela, no interior, nas ruas, nas comunidades quilombolas e indígenas, por exemplo. Então, é isso, né, Coronel? Vamos aqui mandar um abraço para a Inilda aí, que apareceu, que está aí prestigiando a gente. Obrigada pelo carinho. Continue com a gente. A Marislene também, ó, aí, dando boa tarde para o senhor, Coronel. Boa tarde, Marislene. O Paulo, Roberto, legal. Então, Francisco, todo mundo aí juntinho de nós. Coronel, aí a gente toca numa situação delicada, mas boa, né, da gente pensar e discutir aqui, que são essas diferenças, né? Diferenças, desigualdades, como que a gente vai lidando com isso, né? Então, eu tenho a oportunidade que a minha profissão, né, as minhas escolhas me levaram nessa direção, né? As minhas escolhas e as oportunidades, né, que me deram, que a vida e que eu me permiti ter, né, junto com as escolhas, hoje eu posso estar trabalhando remotamente, que a gente chama, né? Eu posso estar em casa e atendendo os meus clientes e eles fazendo uma transferência para minha conta no banco, onde eu posso aí pagar as minhas contas, né, e sobreviver. E aí? E o pessoal que não tem essa escolha e que não teve essas oportunidades? Como é que a gente... como é que eles fazem nesse momento, né? E
algumas pessoas vieram me falando assim, Tatiane, mas que absurdo! Mas pessoas que estão na rua, como é que é? Como é que eles não pensam? E não tem jeito, não é falta de informação, porque a informação está aí gritando na TV. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, Coronel. Quando a gente pensa em comunidades que a gente tem, né, no Rio de Janeiro e em todo o nosso país, com uma carência incrível, eu fico pensando como que acontece em algumas comunidades uma pandemia de violência. E será que as pessoas estão atentas a isso? E faz tempo que essa pandemia de violência está acontecendo lá. E aí, o que é que a gente faz? Ou o que governantes, o que a sociedade de uma forma mais ampla, o que tantos níveis sociais estão fazendo quanto a essa questão da violência? Que é uma pandemia. E essas pessoas que vivem lá, elas precisam sobreviver. E elas saem 5 horas da manhã, mesmo com bala comendo, e a violência rolando, com um risco de voltar para casa ou não, ter que ficar fora, tendo seus filhos ali que ficam preocupados se como que vai ficar a questão do tráfico ou de outras coisas mais. Aí algumas outras pessoas exigem, né, que essas pessoas tenham o bom senso de ficar em casa numa pandemia, né? Algumas pessoas moram em um cômodo, quer dizer, um grupo grande de pessoas em um cômodo, né? Que às vezes é só para dormir ou para revezar quem vai dormir aqui agora, ou quando as pessoas vão dormir na rua ou moram na rua, porque a sua casa é muito distante da onde elas conseguem o ganha-pão delas. São tantas realidades diferentes, Coronel, que eu acho muito bacana de vir à tona agora, né? Como que a gente percebeu aí nesse cadastro quantas milhões de pessoas estavam fora do cadastro, eram pessoas invisíveis no nosso país, necessitando de auxílio. Olha só, milhões, não eram 1.000, nem 100, eram milhões invisíveis, olha isso. Então, Tatiane, mas você está falando que uma coisa justifica a outra? Não. Mas é algo a gente se pensar, é algo a pensar sim, porque como que uma pessoa, né, que tem condições tão pequenas, né, oportunidades também muito baixas de muitas coisas, né, porque não tem uma saúde digna, não tem uma educação, né, digna, uma oportunidade de educação, e a gente sabe que uma criança que não se alimenta, né, em idades importantes ali na vida, com uma quantidade de proteína e de substâncias o bastante para ela vai crescer um adulto com um déficit aí, com maior dificuldade num raciocínio rápido, num raciocínio lógico, né? Então, ela vai ter menos. Então, como é que a gente exige que algumas pessoas como que sai? O conhecimento está aí para todos e sem sequer, né, pensar de como é a vida dessas pessoas, né? E do que representa esse medo da pandemia para elas. Porque assim, um SUS cheio, um hospital público cheio, com um monte de maca pelo corredor, isso não é novidade, né, Coronel? Infelizmente, isso não é novidade para nenhum de nós, né? Então, a pandemia, para algumas pessoas, veio como algo que não traz novidade, né? Que é bem triste. Então, assim, vem cá, mas eu não saio porque eu vou viver alguma coisa que eu sempre vivo? Fica meio incoerente, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, né, Coronel, não aqui querendo ser defensora ou opressora, mas só colocando as questões para que a gente possa ampliar um pouquinho, né, a nossa perspectiva, a nossa consciência aí, as desigualdades
eu acho que elas não têm solução, e nem tem que ter, né? Mas precisa ter uma coerência no sentido de que quem tem mais oportunidade para auxiliar quem tem menos. E essa precisa ser a responsabilidade de cada um. Quem tem menos pode receber, né, de mãos abertas a oportunidade de ser auxiliado por quem tem mais, né? E porque se a gente dividir igualmente algo para um grupo de pessoas, cada um vai fazer segundo, né, a sua possibilidade, a sua vivência, a sua experiência, a sua maturidade, a sua evolução. E nunca vai ficar igual. No final, cada um vai ter um valor diferente daquilo ali, né? Isso é um aprendizado antigo que temos, né, Coronel? Com um mestre querido que passou por aqui. E é assim, as pessoas são diferentes e produzem coisas diferentes. Agora, não dá para gente, né, ficar quieto, né, com situações terríveis e de tamanha desigualdade que é não dar a oportunidade de um básico, né? Porque alguns querem retirar tudo sem conseguir pensar que pelo que você retira são vidas que estão indo embora, são pessoas que estão morrendo. Então, precisamos compreender, né, que somos todos irmãos, né, Coronel? Nesse planetinha Terra, né? Precisamos respeitar e reconhecer a nossa humanidade. Onde está a nossa humanidade? Eu sou um ser humano, como você é, como todos somos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, mas todos somos merecedores de dignidade, né? Muito bem. Vamos falar dos nossos heróis. Que cuidados em saúde mental são necessários para aqueles profissionais que estão na linha de frente? Você já falou quase tudo, né? Pois é, Coronel, é isso, né? Essas pessoas precisam de cuidado. Acredito, né, pelo andar aí da carruagem. Andar da carruagem é ótimo, isso é antigo, né? Vai aqui deflagrar meus 41 anos. Pelo andar da carruagem, nós vamos ter bastante trabalho aí, né? Com essas pessoas que estão simplesmente fazendo no modo automático, né? Com o que a gente chama de estresse pós-traumático ou burnout, que é essa estafa, né, no trabalho, essa estafa mental, essa sobrecarga. E vamos precisar ajudar um bocado esse pessoal a se cuidar. Mas o que acontece? Eles podem ir se cuidando agora, né, Coronel, para não chegar a esse ponto. Eles podem buscar a meditação enquanto recurso, e essa sem grandes, né, mistérios, que é estar presente onde está, a cada passo. Quando estiver num banho debaixo, né, lá do seu chuveiro, na oportunidade que tem, é poder sentir a água, ser grato pela oportunidade de estar ali, né? E a gratidão é esse outro grande instrumento que a gente, pode usar na possibilidade de direcionar a nossa visão, perspectiva e, assim, interpretação das situações, né? Então, tem uma psicóloga que se chama Márcia, que está bem presente aí no Face e tudo mais, que ela fala um tanto de gratidão, que gratidão não é você dizer muito obrigado para aquela pessoa que te fez alguma coisa, né? Isso é educação. Gratidão também não é agradecer a Deus a oportunidade da vida, assim, né? Quando você faz uma oração, isso é uma oração. Gratidão é uma perspectiva de vida, perspectiva no sentido de olhar para o que funciona. Gratidão é o que está funcionando. Então, eu estar viva aqui, saudável, podendo estar dividindo um pouquinho da minha verdade com vocês,
para mim é uma grande gratidão, é algo que está funcionando. Então, se funciona, é uma força em mim, né? Eu ter uma casa para morar, né? Eu ter uma família amorosa, afetuosa, né? Isso funciona. Então, eu posso pôr o meu foco nessa direção. E no que eu ponho foco, Coronel, aquilo se amplia. Então, se eu ponho foco no que está funcionando, que é o que eu sou grata, aquelas coisas se ampliam. E essas coisas me ajudam a gerenciar aquelas coisas que estão mais desconfortáveis, né? Então, tudo que eu ponho foco se amplia. Então, o que você está escolhendo ampliar na sua vida? As gratidões, que é o que está funcionando, ou você está querendo ampliar o que não funciona, o que é ruim, o que é difícil? É muito complicado, porque tudo cresce, né? Então, bora ampliar as gratidões, e aí isso vira processo de vida, assim, né? Então, quando eu passo por uma situação difícil, eu olho e ponho foco na dor e na dificuldade que ela me provoca, ou eu ponho foco no aprendizado e no crescimento que eu tive com ela? Exatamente. Percebe a diferença? Percebo. É isso que faz a gente caminhar de uma forma um pouco mais entusiasmada com a vida ou bem desanimada, né? Então, bora pôr foco no que está funcionando. Eu acho bacana, eu normalmente cito aqui o exemplo de uma cliente, porque uma das nossas propostas é o Diário da Gratidão, né? Que é uma proposta testada, né, em grandes universidades. E como que funciona você escrever à noite de 3 a 5 gratidões diárias. Então, você está ali lembrando dessas gratidões e pondo ela no seu campo de percepção. Né? Tudo que a gente põe no campo de percepção fica mais pertinho de nós. E aí, quando eu convidei uma cliente a fazer isso, né, ela me contou um tempo depois que ela falou assim: Tatiane, cheguei em casa, meu marido tinha feito hortifruti, higienizado as frutas, os legumes. Eu olhei para ele e disse assim: isso vai para o meu diário da gratidão. Então, assim, você percebe no dia a dia as coisas boas que você pode agradecer. Então, como que é uma visão, né, do dia a dia diferente de que você só conseguir perceber o incômodo, o desconforto, né? O desconforto toma outro tom quando você põe o foco mais nas coisas que estão funcionando, né? E Muito aí, bom. Coronel? Concordo plenamente com essa resposta sua. Uhum. Tatiane, do ponto de vista da subjetividade, entendo que o mundo não vai ser como era e que a vida não vai voltar ao normal. Ao normal. Isso tem sido um grande desafio que, evidentemente, causa ansiedade, sofrimento e angústia. Como nos preparar para encarar um mundo diferente após essa pandemia? É isso, Coronel. Como nos preparar agora? O mundo não vai voltar ao normal. Uau! Será que a gente quer aquele normal, Coronel? Será que dá para continuar vivendo naquele normal? Não dá mais. Não dá mais para a gente viver um normal que gera tanta poluição, que gera tanta dor, que gera tantas doenças e dificuldades, que gera tanta desigualdade no sentido de do básico não ser suprido e oportunizado. Esse normal não dá para voltar, né? Não dá mesmo, não. E eu espero muito que nós possamos buscar uma outra forma normal de viver, que é um pouco mais afetados, né, com qual é a nossa parte nessa história. Porque é bem fácil a gente pôr nas costas do outro, né, qual é a parte que ele não fez. Mas a gente não se dá conta de qual é a minha parte. Ah, Tatiane, mas qual é a minha parte? A minha parte é comigo, né?
nesse processo meu de reforma íntima. A minha parte é com a minha família mais próxima, a minha parte é com a minha vizinhança mais próxima, a minha parte é... Aí começa a expandir, né, Coronel? Olha só. Olha aqui a parte que a gente está podendo fazer assim, né? Quantas pessoas estão vendo e ainda vão poder ver isso, né? Que o senhor pôde aí me convidar e eu agradeço o convite, né? De poder estar aqui falando e tentando aí esparramar e plantar uns pontinhos de interrogação nas cabecinhas das pessoas, no sentido de que o que eu posso fazer, né? E é muito curioso, sabe, Coronel, pensar que tem muitas pesquisas, né, em psicologia positiva falando do impacto que tem quando eu faço algo pelo outro, que esse impacto em mim é muito maior do que quando eu faço algo só por mim. Olha só, as pesquisas mostram que quando eu faço algo, né, em prol de um grupo, de alguém, me mobilizo num grupo de auxílio, seja de reflexão, de estar ali doando um pouco do meu tempo, um pouco de mim, um pouco do meu dinheiro, um pouco das minhas coisas em prol de um outro, de um grupo, as emoções, as substâncias que percorrem no meu corpo são de positividade, de bem-estar, são bem mais intensas do que aquelas quando eu faço algo que só sou eu quem levo o proveito. Olha que curioso. Isso nos lembra, então, daquela humanidade que eu estava falando antes, né? Eu acho que isso faz com que a gente se conecte melhor conosco e com o mundo, lembrando que nós somos seres do mundo, como todos os outros, e que temos uma parte nesse planetinha aí que a gente precisa descobrir. Qual é a nossa parte nessa história, né? E às vezes é isso, é cuidar de um mundo particular, esse particular mais meu, desse particular um pouco mais ampliado, mas também desse particular que é solterráqueo. Então, eu tenho um compromisso no planeta Terra, que não preciso estar achando que eu vou ser uma missionária, que vou revolucionar. Eu não vou, mas é um olhar, um toque, a minha ação frente às pessoas. Eu lembro assim, de uma experiência minha, Coronel. Eu vou falar rápido, que eu sei que o nosso tempo já está aí pertinho de acabar. Quando eu trabalhava no Getúlio Vargas, né, enquanto psicóloga lá na emergência, né, a gente entrou para um projeto chamado Porta de Entrada, numa proposta de tentar auxiliar lá aquele processo da porta, né, da emergência lá do Getúlio Vargas. Eu convivi com uma enfermeira que estava lá nas salas, né? Lá é sala vermelha, sala branca, da emergência, dos cuidados, dependendo do grau de necessidade de cada paciente que chega. E eu olhava para aquela enfermeira e eu dizia, meu Deus, como a pessoa pode cuidar de um outro assim? Era arrogante, era muito difícil. Com os colegas de trabalho, com os pacientes, era muito difícil a convivência com ela. Aí quando saí de lá, eu fui convidada para uma oportunidade de gerenciar um programa, era do governo do estado na época, que fazia transporte para pacientes com necessidades especiais. E aí, depois a gente acabou fazendo uma parceria com o Hemorrio e a gente fazia o curativo domiciliar para pacientes com anemia falciforme, e aí eles tinham aquelas feridas crônicas, eles tinham que ir, às vezes, morando muito distante, e até o Hemorrio fazer o curativo e voltar. Quando eles voltavam para casa deles, aquele curativo já estava super excitativo, assim, bem ruim, né? A proposta para que aquele curativo melhorasse aquela ferida era eles descansarem um pouco, perna numa posição, né, melhor e tudo mais. Então, o nosso projeto junto com eles era levar o curativo até a casa deles, né? E aí a gente foi fazendo. Só que a gente precisava de uma enfermeira que fizesse isso. E adivinha o currículo de que enfermeira foi cair na minha mão, Coronel? A dela. A dela. O senhor acha que eu convoquei ela para poder fazer esse trabalho de entrar na casa de alguém e cuidar de uma pessoa dentro da casa dela? Não. Não tinha condição. Eu retirei.
não tinha condição. Olha só como o mundo é redondo e como cada ato nosso, coronel, seja dentro do trabalho, seja na rua, seja dentro do elevador, implica e atinge, né? E pode ter repercussões, porque causa e efeito não é dogma, é lei, né? Natural. Então, quando eu falo na nossa parte no mundo, coronel, eu não estou falando de sermos missionários, não. Eu estou falando da nossa atitude, né? No dia a dia, para com aqueles mais conhecidos, para com aqueles desconhecidos, para com tudo que a gente pode fazer, né? De menos ou de mais. Então, que a gente possa estar atento aí e cuidando do nosso ser integral, né? Que a nossa subjetividade é essa que a gente vai produzindo com as nossas experiências e é o que a gente utiliza para interpretar as situações que se colocam na nossa frente, e é com essa interpretação que o impacto toma aqui dentro de nós, porque cola nas nossas dores ou nas nossas alegrias, né? Porque é assim que a memória funciona, ela é rápida, vai se conectando a todas as lembranças e brota aí uma interpretação. Mas com a nossa respiração, né? Tentando não deixar borbulhar tanto, a gente tem uma perspectiva um pouco mais clara das coisas. Eu já nem sei mais se eu respondi essa última pergunta, coronel. Respondeu. Eu teria mais 5 perguntas para fazer a você, mas o tempo não vai dar. Não. Então, vou fazer 2 perguntinhas aqui que veio na mente agora, que Sim. tem tantas perguntas de companheiros aí que não dá para a gente responder agora. Na sua visão da psicologia, no que o trabalho da atividade física pode ajudar nesse momento, na sua opinião, como psicóloga? Coronel, estou fazendo minha malhação em casa, sabia? Olha, e isso tem sido fundamental, assim, né? Porque, então, de novo, a gente sabe que é recomendado, né? Que não vá correr na rua, as academias estão fechadas, o mar agora está se abrindo aí, né? O prefeito disse que a gente poderia ir lá nadar, mas a gente sabe que as questões não são assim, né? Os cuidados que a proposta é que a gente não saia, né? Mas a gente sabe que dá para fazer algumas coisas dentro de casa, né, coronel? E não só dá, como é fundamental. Porque quanto mais parado eu tô, né, mais tudo em mim fica parado. E quando tudo está parado, nada funciona muito no fluxo natural das coisas, né? A gente sabe que o nosso físico, né, nosso intestino não funciona bem se a gente ficar paradinha. Quem nunca teve uma experiência, né, de ter que ficar mais recolhido, seja por uma recuperação de cirurgia, hospitalizado, ou em casa mesmo? Será que seu intestino estava regularizado? Não estava, né? Uma coisa que é rápido, assim, da gente ver, né? Então, como que quando a gente busca nas atividades, que sejam atividades que a gente já faz, mas, de novo, se a gente fizer com presença e intensidade, né, boa, a gente está ali buscando ativar o nosso corpo. E isso é claro, sim, nosso cérebro vai derramar substâncias no nosso corpo, né, endorfina e outras mais, que ativam e que me tornam um pouco mais ok, assim, né? Me sentindo melhor. Mas se eu só durmo, se eu só fico parado, se só a apatia toma conta, porque o meu humor vai responder gradualmente a isso. Então, assim, procurar ver qual é a atividade possível nesse momento de pandemia é fundamental. E uma outra coisa, e aí assim, nossa internet está recheada, né, coronel? De possibilidades para isso, a gente precisa só avaliar ali qual seria a melhor para mim, né? Também, enquanto adultos, muitos
tem muitas experiências ao longo da vida do que funcionou, o que não funcionou enquanto atividade física, então pode resgatar essas memórias e tentar fazer isso no aqui e agora, né? Mas uma coisa que é muito importante é a gente pensar assim, ok, vou começar, vou tentar fazer, que seja na hora da minha faxina, que seja na hora, não, de manhã, à noite, o momento. É claro, se você puder fazer, né, no início do dia, uma coisa que vai te ativar, seria ótimo, mas a gente precisa encontrar também o que é possível e o que é bom para você, né? Mas uma outra coisa assim, que eu ia falar antes, que é bem importante, é que a gente não desanime porque no dia seguinte eu não fiz, né? Porque é natural nessa falta de rotina, o que também é bacana a gente tentar instituir uma rotina e que auxilia um pouco nessa nossa saúde mental e física, né? É natural que, caraca, hoje eu não fiz. Pô, ontem fiz, hoje eu não fiz. E agora, tá vendo? Não leva jeito mesmo, não, deixa isso pra lá. Não é assim, tipo, amanhã é outro dia e você pode sim voltar a fazer amanhã. E a atividade que você fizer amanhã, você vai sofrer as consequências dela, e é uma consequência boa, né? Então, não desista porque você vinha fazendo e parou, ou porque você ainda não começou, ou porque... Não desista, não, vai lá, invista, porque é fundamental que a gente ative o nosso corpo. E, de novo, corpo, mente é uma coisa só. Então, se o meu corpo tem uma atividade maior, eu tenho a tendência a ter pensamentos que me valorizem mais, que me entusiasme mais, que me auxiliem ao encontro de melhores saídas. Mas se o meu corpo está muito prostrado, é natural que eu desanime, que o meu humor fique mais rebaixado e mais desconfortável eu fico, né? Então, dobradinha, tá tudo interligado, né? Isso. Então, agora uma última pergunta, está terminando essa alegria de estar participando com você aqui, estar com você pertinho de mim, apesar de uma distância dos 10 quilômetros, mas dessa alegria imensa de estar com você aqui. A última pergunta é a seguinte: tem uma corrente que diz que quando a gente faz o bem para uma outra pessoa, pode ser até para um animal, até para uma árvore, mas para uma pessoa, e a gente faz esse bem querendo fazer o bem, querendo que aquela pessoa se sinta bem. É verdade que quem faz o bem recebe, fica mais, sente melhor do que aquela pessoa que recebeu o bem? O bem que ela fez é maior para ela do que aquela que recebeu? Você concorda com isso ou não? Então, Coronel, é o que eu estava falando sobre as pesquisas comando isso, né? Então, quando você faz um bem a alguém, a psicologia positiva vem assim, né, auxiliando a gente nesse processo, porque o que é, né, a psicologia positiva bom que falar para as pessoas, porque o Martin Seligman, que a gente chama que é o pai da psicologia positiva, ele vivia estudando sobre sintomas e tal, a questão da depressão, dos transtornos e tal, e aí a ciência tem essa proposta de olhar para a dor, né, para a dificuldade, no intuito de encontrar um remédio, uma ação para que essa dor seja retirada, né? E aí o Seligman diz assim, caramba, e de repente me despertou assim uma ideia de que, vem cá, mas e as pessoas que não sofrem disso, né? Que não desenvolvem uma depressão, né? Um transtorno de ansiedade, o que elas têm? E aí ele começa a perceber do quanto que a gente precisa pôr o foco nas nossas forças, né? O quanto que as nossas forças, em muitas culturas, não são valorizadas. E aí a gente tem que encontrar causa do trauma, da dor. Foi aquilo que me causou isso? Mas se a gente começa a olhar para as nossas forças, diz, olha aqui, elas também são resultados de vivências, de experiências, mas é o que me sustenta, e quando eu ponho foco nelas, elas se desenvolvem ainda mais e elas me ajudam a gerenciar as nossas dificuldades. E aí, então,
a psicologia positiva começa a entrar e abrir esse leque para o estudo da felicidade, e de uma felicidade possível no aqui e agora, né? Que o grupo de pessoas, né, pesquisados e que indicam que são felizes, são aquelas pessoas que respondem enquanto pessoas felizes, são essas pessoas que utilizam a gratidão no seu dia a dia, são gratas, né, a cada passo, a cada momento, a cada interpretação de situações, de coisas que acontecem, né? Porque assim, a dor, a dificuldade de uma situação já está posta. Por que a gente não fica com o que serve? Isso também não é negar a dor nem a dificuldade que aquilo provocou. Não, mas é onde eu ponho o meu foco. Se pode ser no crescimento e no avançar que aquela situação mesmo dolorosa me proporcionou, né? E então as pesquisas crescem nesse sentido e essas pessoas então são mais gratas, essas pessoas entendem enquanto proposta de vida o auxílio ao outro, é algo que é muito importante, o se doar, né? Então, eu acho que é um pouco do reconhecimento dessa humanidade, então essas pessoas se implicam mais com outras, mas também se conectam com maior facilidade, né? Se doam, né? Se permitem ser vistas, né? E se sentem mais felizes. Então, é muito importante quando a gente se dá, se doa e auxilia a um próximo, né? Ou a um mais distante, porque é instantâneo, é biológico, é, é integral. Então, eu sinto no meu corpo as reações de bem-estar, porque o meu cérebro ali libera mesmo substâncias que me ajudam a me sentir bem, porque é algo valoroso, né? Então, eu estou fazendo algo que tem um valor importante. E aí, quando a gente pensa em pesquisa, que curioso, isso aqui não é específico, não é um valor de um ou é um valor de outro. Não, olha só, é um valor que parece que está esparramado por todo mundo. O se doar, o cuidar, o auxiliar alguém que necessita. Então, eu penso como que esse momento, né, de pandemia e que tantas pessoas estão precisando de auxílio, né, como que a gente pode, então, desenvolver e dar a mão a essa humanidade que existe em nós, que é o se doar da melhor forma possível, se abrir, o permitir também ser pedido, né? Receber o pedido de ajuda, porque às vezes a gente não se permite, né, Coronel? Eu dou conta, não, eu posso, né? E também permitir que o outro auxilie, né? Então, somos todos irmãozinhos aí nessa história, né? Somos todos humanos. Muito bem, muito bem. Então, antes de te agradecer, eu queria saber se você quer deixar aí o seu endereço eletrônico para as pessoas que, de repente, queiram consultar com você, né? Uma excelente psicóloga. Se quer deixar seu endereço eletrônico, ou querem fazer alguma pergunta para você pelo e-mail, você quer deixar? Sim, Coronel, a gente deixa aí depois, não sei se a gente tem como colocar, mas a gente fala então, né? O meu e-mail é Tatiane normal, Tatiane, B de bola, outro B, LLIENY, @globo.com, tatianebeliene@globo.com. E nas mídias sociais, apesar de que estou um tanto fora, Coronel, Facebook, Instagram, a gente tem, mas a gente está distante por conta desse momento, assim, né, de ser mãe de Lara, que vai fazer 2 anos, que tem demandado muito, então a gente andou bem distante um tempinho disso, não tem tanta coisa lá publicada, mas a gente está lá, e é Tatiane Beliene, tanto no Facebook, tanto no Instagram, e a galera com certeza pode fazer contato e encontrar a gente. O nosso e-mail está aí, né? O nosso amigo colocou isso mesmo, tatianebeliene@globo.com. Pode escrever e a gente, dentro das nossas possibilidades, vamos aí respondendo. Depois você escreve para mim no WhatsApp.
que eu vou passar no grupo. Depois escreve no WhatsApp o teu e-mail para mim. Tá, mas tá Então aí, tá, já tá na tela, tá tá bom? aparecendo aí para o pessoal. E agradecer enormemente esse convite tão querido, Coronel, que o senhor nos fez. Obrigada, meu coração está em festa e bem aconchegado aqui. Já ganhei um monte de substâncias boas para o meu sábado inteiro ficar em paz e alegre, uma dose extra de energia para encarar a pandemia, quando a gente pode falar das nossas verdades e ter pessoas aí querendo ouvir. Muito obrigado pelo convite, muito obrigada a todos aí que estão nos assistindo, que mandaram um recadinho ou não, que a gente possa aí ter contribuído com um pontinho de interrogação na cabecinha de vocês, para que a gente possa pensar cada dia em ampliar um pouquinho mais a nossa consciência e saber e buscar e realizar a nossa parte no mundo. Tatiane, receba meu abraço bem apertado, Obrigada! como diz o pessoal lá da Amazonas, um abraço de sucuri, Opa! bem apertado. Um agradecimento, ó, beijos para você, agradecimento profundo. Eu agora me senti muito feliz de poder estar com você, ouvir a sua voz, as orientações, e agradecer os participantes, meus amigos que estão aí também, meus queridos e amados amigos, muitíssimo obrigado. Estar com vocês e com a Tatiane, com o Rogerinho, a equipe do Rogerinho, não tem preço. Eu também vou ter um sábado de muita felicidade, muita alegria interior por estar com vocês aqui. Tatiane, conte comigo, muitíssimo obrigado. Obrigada, Coronel. Beijo grande para você e para todos. Obrigado, Rogério. Obrigado. Obrigada.